Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Comendo com Prazer até o Fim, leitura comentada em pequenas porções. Muito prazer, meu nome é Mônica Benarroz, eu sou nutricionista e autora do livro que nós vamos ler e comentar. Nós estamos hoje no capítulo 10, Cuidando dos Sintomas. No último vídeo, nós falamos a primeira parte, Eu li e comentei a primeira parte e hoje nós vamos acabar de ler o capítulo a partir da página 69, Alterações digestivas e intestinais. Leitura do texto. Digestão lenta, azia, náuseas, vômitos, dores e desconfortos abdominais, gases intestinais, constipação e diarreia são queixas muito comuns que normalmente aparecem antes do diagnóstico. Esses sintomas podem ser provocados pelo tumor e pelos efeitos colaterais dos tratamentos, principalmente da quimioterapia, ou ser resultado da soma desses dois fatores. No caso aqui, o tratamento e o próprio tumor. No câncer avançado, o doente está propenso a apresentar várias queixas simultâneas, tornando os sintomas mais difíceis de controle, visto que as alterações metabólicas tendem a piorar com a progressão da doença. Entretanto, deve-se tentar amenizá-lo ao máximo, devido às consequências danosas no estado geral, como, por exemplo, o aumento da recusa do alimento, o agravo da perda de peso, da fraqueza e do medo de comer, entre outras situações negativas, piorando mais ainda a qualidade de vida. No quadro 5 são apresentadas algumas sugestões para ajudar no controle das principais alterações digestivas e intestinais. Esse quadro 5 contém 7 tópicos, onde ele fala dos sintomas e dá sugestões de condutas. Conforme eu for lendo, a gente já vai fazendo alguns comentários, ok? O primeiro tópico é um conjunto de sintomas: dificuldade digestiva, azia, sensação de plenitude. Conduta: evitar qualquer alimento que sabidamente provoca gases. Um comentário: esse sabidamente, ele tem a ver com a percepção do próprio paciente. Alguns pacientes têm certas dificuldades digestivas e alguns alimentos vão ser mais provocativos de azia e de gases do que outros, e também até em outras pessoas. Então existe uma particularidade aqui e isso precisa ser respeitado. Depois a gente comenta mais sobre isso. Segundo tópico fala de náuseas e vômitos. Condutas: mastigar bem o alimento, fracionar as refeições com intervalos regulares, sem sobrecarregar a digestão, preferir alimentos de fácil mastigação e digestão, manter hidratação superior a 1,5 litro de água por dia. Essa água pode ser saborizada com limão, com gengibre, com hortelã, mas isso tudo se a pessoa não tiver nenhuma feridinha na boca. É importante a gente ressaltar aqui que uma determinada recomendação para tratar de um sintoma, por exemplo aqui a náusea e o vômito, que a gente sugere umas gotinhas de limão na água, um pedacinho de gengibre ou até mesmo umas folhinhas de hortelã para dar um sabor diferente e a pessoa ter melhor aceitação no consumo dessa água. Essa recomendação ela não vai servir, por exemplo, para pessoas que estão com feridinha na boca. Então, nem tudo que serve para um vai servir para outro. E nem tudo que a gente ajuda no controle de um determinado sintoma vai ajudar no controle de outro sintoma. A gente precisa prestar atenção e saber fazer as escolhas certas para poder trazer benefícios. Outra sugestão é utilizar outros líquidos, além da água, para ajudar na hidratação, como água de coco e as bebidas isotônicas. Outra sugestão é evitar alimentos ricos em gorduras, em massas, doces e ricos em fibras, como, por exemplo, os cereais integrais e a salada crua. O nosso terceiro tópico, que são os gases intestinais, a gente tem como sugestão comer devagar, evitar conversar durante as refeições, reduzir e não misturar na mesma refeição os seguintes alimentos: feijão, batata doce, brócolis, couve-flor, repolho, massas em geral, cereais integrais, café e bebidas gasosas, porque esses alimentos eles são tidos como flatulentos.
Então, eles certamente vão ajudar a piorar esse quadro de gases intestinais que pode ser provocado, como a gente falou lá no início do vídeo. Pode ser provocado pelo próprio tumor ou pelas medicações que alteram toda a flora intestinal. Outra sugestão é evitar qualquer alimento que sabidamente provoca gases. Da mesma forma, a gente precisa particularizar esta orientação. Tem pessoas que comem feijão e não sentem nada. Outras, por exemplo, comem feijão e passam mal. Tem gente que não consegue nem dormir à noite, de tão empanzinada, de tão inchada que a pessoa fica. O outro quadro de sintomas é a constipação comum e a constipação induzida por opioide. São dois quadros semelhantes, mas diferentes, né? Por quê? Semelhante porque as pessoas vão ficar constipadas, vão ter dificuldade para evacuar, vão fazer esforços, muitas vezes vão ter algum tipo de dor cólica abdominal, às vezes sangramento, esforço para evacuar, ou seja, esse quadro é comum. Só que quando você tem uma constipação comum, ou até mesmo provocada, né, muitas vezes por conta do sedentarismo, né, que pacientes numa situação assim de doença mais avançada, muitas vezes fica pouco ativo, muitas vezes ele está nauseado, ele não consegue beber o tanto de água que precisaria, e outras vezes ele está com gases, né? Está se sentindo pleno, satisfeito, com o abdômen distendido, e também não vai comer a quantidade de fibras que também seria importante para ajudar na função intestinal. Tudo isso vai acarretar em quê? Em constipação, né? Esse trânsito intestinal mais lento. Mas também existe a constipação induzida por opioide, que são as medicações prescritas para tratar a dor de pessoas que estão com doença avançada. Isso é muito comum. Seja um tramadol, uma metadona, até mesmo a própria morfina. Algumas sugestões. Aumentar a hidratação em pelo menos 2 litros por dia. Pode ser água de coco, água saborizada, isotônico, de acordo com a aceitação do paciente, para que ele possa ter esse aumento de hidratação efetivo. Preferir frutas e sucos laxativos como abacate, ameixa, laranja, mamão, manga. Ter alimentação colorida, incluindo legumes e verduras, pelo menos 2 vezes ao dia. Por que pelo menos 2 vezes ao dia? Porque é possível você colocar tanto um legume como uma cenoura, uma beterraba, no suco, e também é possível você fazer sucos com verduras, como couve, como por exemplo espinafre. Você pode bater espinafre com laranja, espinafre com abacaxi, você pode colocar o maracujá para substituir o abacaxi ou a laranja, também com a couve, com espinafre, ou com qualquer outro vegetal folhoso, qualquer outra verdura, tanto faz. Outra sugestão é regar a comida com azeite no próprio prato. Também tem uma segunda opção. Eu não gosto de comer comida muito melada, muito gordurosa, com muito azeite. Você também pode tomar o azeite, uma colher de sopa, de forma terapêutica. Não vai estar na comida, mas você está ingerindo esse óleo excelente, é bom para o coração, para o sistema imunológico, e também lubrifica as suas fezes, ajudando na expulsão desses elementos do intestino. Uma outra coisa, evitar comer massas, batata, banana prata, maçã, goiaba. Normalmente esses alimentos prendem, e não só prendem, como também provocam gases, deixam as pessoas com o abdômen distendido e fica uma sensação muito ruim. E a outra sugestão é evitar cereais integrais. Eles aumentam o bolo fecal, aumentando a dificuldade na evacuação. Aí você pode perguntar: mas todo mundo diz que é importante comer fibra para melhorar a constipação. Realmente, de modo geral, as pessoas comem fibra para estimular a função intestinal, a peristalse, né? Esse movimento do intestino para a expulsão das fezes. Mas a pessoa que está com o intestino todo irregular por conta da medicação,
por conta de um tumor que muitas vezes está jogando ali no organismo várias substâncias esquisitas, né, que a gente vai chamar de citocinas, que provocam, né, um mal-estar danado. E essas pessoas também já têm uma alimentação parcialmente inadequadas. Muitas vezes têm um consumo reduzido de líquido, de água e de outros líquidos. O que acontece com esse aumento de fibra, se por um acaso houver? Vai aumentar esse bolo fecal e a pessoa não vai conseguir expulsar esse bolo. Vale mais uma vez enfatizar que nem tudo aquilo que é preconizado, recomendado para as pessoas que estão saudáveis é recomendado para quem está em tratamento ou para quem também já está com o organismo muito debilitado, como é o caso dos pacientes com câncer avançado, que já tem uma deficiência imunológica, funcional de vários órgãos, e a gente precisa ajustar, adequar a alimentação para que ele possa ter menos problema. Aqui no nosso quadro tem uma observação, eu vou ler. Em casos de ficar vários dias sem evacuar, ingerir 2 colheres de sopa de azeite 1 a 2 vezes ao dia, independente da alimentação. Ficar sem evacuar vários dias já é complicado, porque, teoricamente, você não deve passar 2 dias sem evacuar. Se por acaso acontecer de você não evacuar 2 dias consecutivos, você já pode fazer, inclusive, essa receitinha aqui. 2 colheres de sopa, 1 a 2 vezes ao dia. Mas existem pessoas que ficam vários dias sem evacuar e não estão nem sabendo do que poderia fazer, né? Então, já que fica a dica. Ficar 2 dias sem evacuar é muito ruim, porque a tendência qual é? As fezes ficarem cada vez mais ressecadas, muitas vezes empedradas, formando fecalomas, que são massas de fezes compactas dentro do reto normalmente, ou ali da parte do intestino final, e fica difícil de expulsar e muitas vezes é preciso ter algum tipo de manejo, né? Fazer uma manobra manual para poder arrancar essas fezes. Esse procedimento, além de ser doloroso, também é bastante inconveniente. Então, para que a gente evite, né, esse momento tão desagradável, é bom tomar o laxante que o médico prescreve, ter uma alimentação laxativa para que o intestino possa funcionar da melhor forma possível. O outro sintoma que é abordado aqui no livro é a diarreia. Eu vou ler aqui algumas sugestões de condutas. Aumentar a hidratação, preferindo água, bebidas isotônicas, água saborizada e chás em pelo menos 2 litros ao dia. Preferir alimentos de fácil digestão, sem gordura, vegetais folhosos, cereais integrais, grãos, como feijão, lentilha e similares. Evitar leite de vaca ou consumir leite sem lactose. Você pode tanto tirar o leite completamente ou dar preferência para consumir o leite sem lactose. Retirar sementes e cascas de todas as frutas e legumes. Evitar suco de frutas, pois geralmente apresentam maior teor de frutose, que é o açúcar da própria fruta, e pode piorar a diarreia. Em caso de diarreia leve ou moderada, pode-se usar psyllium, que é um tipo de fitoterápico utilizado, uma fibra solúvel, que é vendida em diversas drogarias por diferentes marcas, não precisa de prescrição. E o nosso último tópico aqui diz respeito a todos os sintomas. Então, independente da pessoa ter dificuldade digestiva, náusea, gases intestinais, constipação ou diarreia, o ideal é que ela tenha uma avaliação com o nutricionista para que, se necessário, seja feita uma prescrição de algum suplemento nutricional e também algum tipo de probiótico. Os probióticos são bactérias vivas e alguns outros micro-organismos, como alguns fungos, que ajudam a regularizar a flora intestinal. Isso é muito importante para o bem-estar e para todo um bom funcionamento do organismo. Fechamos o capítulo 10. Eu quero enfatizar que o cuidado nutricional é importantíssimo para que essas informações, orientações e esclarecimentos sejam feitos na presença do paciente. Isso faz toda a diferença. De qualquer forma, creio que eu esteja ajudando muitas pessoas.
Eu agradeço a sua companhia até o momento. Quero também enfatizar que a alimentação é cuidado em todo o tempo. E peço o seu like, peço que você compartilhe esse vídeo e nos ajude a abençoar outras pessoas que precisam de orientações, esclarecimentos e dicas para poder controlar os seus sintomas. Um beijo e até a próxima!